Olá, boa noite a todos. Dou início à 12ª sessão ordinária de 2025 do Poder Legislativo Piracaense. Agradeço a todos que acompanham a transmissão dessa sessão e a presença do auditório, que muito nos orgulha. Solicito aos nobres vereadores que registrem suas presenças. Havendo o número legal para a instalação da sessão legislativa, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Passaremos agora a leitura e votação da ata da 11ª sessão ordinária de 5 de agosto de 2025. Solicito a dispensa da leitura da ata. Coloco a dispensa da leitura da ata em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. Declaro a dispensa da leitura da ata aprovada por 9-0. Agora coloco a ata em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro a ata aprovada por 9-0. Passaremos agora a leitura e votação da ata da 11ª sessão extraordinária, também de 5 de agosto de 2025. Solicito a dispensa da leitura da ata. Coloco a dispensa da leitura da ata em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro a dispensa da leitura da ata aprovada por 9-0 e coloco a ata em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro a ata aprovada por 9-0. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura das matérias constantes da ordem do expediente. Boa noite a todos. Expediente do Poder Executivo. Projeto de Lei número 41/2025. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito especial por anulação total de dotação destinada à educação com recursos provenientes do FNDE e ITI, Escola em Tempo Integral, para as quais não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente da outras providências. Expediente do Poder Legislativo. Proposta de emenda aditiva, número 01. O projeto de lei complementar número 02/2025 do Poder Executivo. Autoria, vereador professor Rogério. Determino o encaminhamento das proposituras às comissões permanentes. Moção número 14/2025. A Câmara Municipal da Cidade Turística de Piracaia vem, por meio desta moção de pesar, manifestar profundo pesar pelo falecimento do estimado professor Thomas de Aquino Souza, ocorrido em 9 de agosto de 2025. O professor Thomas, piracaense de coração, completaria 95 anos no próximo mês de setembro. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu recolhê-lo, às vésperas do Dia dos Pais, conduzindo-o para a eternidade. Formado em letras clássicas pela Universidade de São Paulo, USP, com especialização em latim, grego e português, iniciou sua trajetória no magistério em 1953. Aposentou-se no Estado em 1989. Após 36 anos de dedicação, ainda assim, continuou lecionando por mais 8 anos em escola particular, encerrando a carreira docente em 1998. Foram, ao todo, 44 anos de dedicação à educação. Sua atuação passou por diversas cidades: Piracaia, São Paulo, São Roque, São Miguel e Leme. Em Piracaia, foi diretor do Colégio João de Moraes Góes e lecionou nas escolas Tomás Cunha, Augusta do Amaral Peçanha, Colégio do Comércio, atual Casa da Cultura, e Instituto Educacional Humanitas. Em São Paulo, lecionou na EE Castro Alves e foi diretor da EE Jardim Brasil. Em São Roque,
atuou na EE Horácio Manley Lane, em Leme. Lecionou na EE Newton Prado e também exerceu a função de diretor e professor na EE Valdemar Ferreira. Além do magistério, agradou-se em Direito em Bragança Paulista e, aos 81 anos, iniciou a carreira como advogado, demonstrando sua incansável disposição para servir e aprender. O professor Thomas deixa um legado grandioso, marcado pela devoção à educação, à comunidade piracaense e à vida, conduzida com retidão, generosidade e amor. Foi mais que um mestre, foi exemplo de humanidade, iluminando com sabedoria e bondade todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Diante desta perda irreparável, a Câmara Municipal de Piracaia expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e à comunidade, rendendo homenagens a quem dedicou sua vida e formar cidadãos e contribuir para a história da nossa cidade. Professor Rogério e Kleber Galacino Prado. Coloco a moção em única discussão. Senhor presidente, é uma moção de louvor, na verdade, né? É uma moção de louvor, porque é lógico que a gente faz após o falecimento da pessoa, mas a história dele de vida mostra que a educação da nossa cidade tem muitos resultados da vida dele. Então fica aqui nossos sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, né, que estavam ao lado dele a todo momento. E fica aqui nosso sentimento que ele fez a sua vida na educação, ainda após se aposentar na educação, fez direito, trabalhou como advogado e continuou militando pela escrita. Ele era um incessante leitor, um escritor voraz. Ele estava fazendo, o último trabalho, ele estava traduzindo um livro de francês para a USP. Faltava 5, 6 páginas, porque ele estava ativo. É que ele sofreu um acidente, caiu da própria altura, fraturou o fêmur, foi para cirurgia, e daí, depois da cirurgia tudo isso aconteceu. Mas ele estava atuante, traduzindo um livro de francês para a USP. Então, falava francês fluentemente, castelhano, então era um homem poliglota e vai deixar saudades, porque o legado dele ficou. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais nobres pares e a todos que nos acompanham. Aqui, chovendo molhado, falar bem do professor Tomás, né? Famoso professor Tomás. Eu tive a honra de ser a última turma que ele lecionou aqui no Colégio Humanitas, né? Hoje não existe mais o Colégio Humanitas. Foi em 98, a última turma que ele deu aula. E é um professor que deixa marcas, né? Porque professor bom é aquele que ensina, mas ele ensina além do conteúdo, né? Ele era, além de saber muito, né? Ele tinha um humor bem irreverente, ele conversava com a gente nas aulas em francês, né? Teve várias autorias, aí escreveu dicionário, latim e português também. É uma sumidade, né, na área da educação, e é, sim, uma irreversível perda, assim, para a nossa sociedade, né? Mas ele está lá agora melhor que a gente aqui, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o professor Tomás, mas peço também aos nobres pares para subscrever a presente moção. E que Deus fortaleça toda a família com essa perda. Coloco em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro a moção aprovada por 9-0. Eu vou fazer a leitura do requerimento número 53/2025, protocolado junto à mesa
Requerimento número 53 de 2025. Requeiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido do outro plenário, que encaminhe as seguintes informações pelos motivos expostos. Considerando que a Prefeitura Municipal de Piracaia, através da Procuradoria Jurídica, visa buscar o ressarcimento de quase R$500 mil por meio de uma ação regressiva através do processo número 117548-2024, 826-0450, protocolado em 27 de janeiro de 2024. Considerando ainda que em 3 dias posterior ao protocolo, ou seja, 30 de janeiro, o douto juiz de direito da comarca de Piracaia recebeu a inicial e mandou citar a parte demandada. Considerando ainda que na página 1364 do processo citado acima, demonstra que o AR, o aviso de recebimento, não foi entregue. Considerando ainda que em 28 de agosto de 2024, apenas após 7 meses, certamente por questionamento deste vereador, juntamente na municipalidade, inclusive quando das eleições e da cobrança da respectiva movimentação junto ao cartório judicial, foi requerido pelo douto juízo para que a Prefeitura se manifeste como queria prosseguir na localização do requerido senhor José Fernando Duarte Nogueira, visto que o aviso de recebimento foi devolvido negativo. Em 2 de setembro de 2024, a Procuradoria Municipal peticionou ao juízo competente requerendo que seja realizada a pesquisa dos endereços dos requeridos, porque certamente não conseguia localizá-lo. Em 5 de setembro de 2024, 3 dias após, o douto juízo se manifestou, informando que a Prefeitura deveria indicar em quais sistema pretende realizar a busca dos endereços das partes, dando prazo de 10 dias a contar de 9 de setembro de 2024. Em 14 de março de 2025, conforme as folhas 1373, 6 meses após, foi publicado que decorreu o prazo sem manifestação da Prefeitura Municipal. Em 17 de março de 2025, 3 dias, o douto juízo requer novamente que a Prefeitura indique em quais sistemas pretende buscar os endereços das partes descritas através das folhas 1374. Em 2 de abril de 2025, a Prefeitura se manifesta solicitando para procurar o endereço do requerido pelo sistema Infojude, Bacenjude e Renajude. Em 17 de junho de 2025, as folhas 1381, foi disponibilizado nos autos do processo uma certidão que não é possível localizar o requerido para que a Prefeitura busque recuperar a quantia de quase R$500 mil já pago pela municipalidade, digo, pelos munícipes, dinheiro da população, simplesmente porque não consta o CPF do requerido nos autos. Após 30 dias, em 16 de julho de 2025, a Prefeitura Municipal requereu ao juízo da comarca de Piracaia, que oficia a Santa Casa de Misericórdia, para que informe os dados cadastrais, filiação, data de nascimento e demais dados do senhor José Fernando Duarte Nogueira. Em 13 de agosto de 2025, a Prefeitura Municipal requereu ao douto juízo que seja tentado a citação no endereço da folha 1364, por meio de um oficial de justiça, que esse local seria a Fazenda Cravorana. Piracaia inteira sabe que ele não reside na Fazenda Cravorana. Em 15 de agosto de 2025, o douto juízo determinou, através de mandado, que o oficial de justiça compareça na Fazenda Cravorana,
conforme requerido pela Prefeitura. Tendo em vista se tratar de erário público, que o deslocamento do oficial de justiça é erário público, eu requeiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que tome as providências cabíveis e imediata, no sentido de que informe as coordenadas de latitude e longitude exata da residência da parte requerida, a qual sabemos que é residente em Piracaia, e o endereço exato no consultório médico que fica na mesma Rua do Fórum. Requeiro ainda que a Procuradoria Municipal, através de peticionamento, requeira o douto juízo da comarca de Piracaia para que o requerido, José Fernando Duarte Nogueira, seja citado no endereço residencial exato da parte requerida, que se encontra nas folhas de número 3, 5 e 35, descrito no extrato do INSS, no processo de número 54431/2002, bem como seja citado através do seu patrono, que atua através do processo trabalhista de número 0011999040/2025, o qual o senhor José Fernando Duarte Nogueira acabou de mover contra a Prefeitura Municipal de Piracaia e a empresa Medigroup, onde requer uma indenização trabalhista na quantia de R$3 milhões, quase R$3 milhões. Requer este vereador que a municipalidade, devido à intervenção municipal junto à Irmandade Santa Casa de Piracaia, informe o douto juízo de trabalho da 15ª Região, bem como a Procuradoria da Fazenda Nacional, através de peticionamento ao processo de número 54431/2002, para que o requerido tome ciência e, se necessário, requeira o bloqueio no rosto dos respectivos autos do referido processo trabalhista, visto que, em análise ao processo de execução número 000054431/2002, que tramita na comarca de Piracaia, e o requerido é parte executada. Requer ainda que envie cópia das petições protocoladas juntos aos respectivos processos, para que esse Poder Legislativo tome as providências cabíveis junto à Promotoria Pública. Vereador Wilson Rodoviário, vereador PL. Coloco o requerimento em única discussão. O requerimento é de minha autoria, é um requerimento que eu preciso dar uma resposta para a população de Piracaia. Nas eleições de 2024, eu gritei para toda a população que um dos candidatos devia R$500 mil para a Prefeitura e a Prefeitura não conseguia localizá-lo. Passou o ano de 2024 inteiro, não conseguiram localizá-lo, né? Nós estamos chegando ao final de 2025 e não conseguiram localizá-lo, mas ele conseguiu localizar a Prefeitura mais uma vez, está requerendo uma indenização trabalhista de quase R$3 milhões, simplesmente porque ele falou que trabalhava 24 horas por dia, de domingo a domingo. Não sei nem se saía para ir no banheiro ou para comer, porque é 24 horas seguidas. E eu não vejo que a Prefeitura está buscando caminhos inadequados, considerando, inclusive, que vai deslocar um oficial de justiça para citar uma pessoa onde ela não mora. A cidade inteira de Piracaia sabe que não mora. Então, eu não estou aqui para entrar no mérito da questão pessoal, e sim na questão de fiscalização do erário público, do dinheiro público, do que os munícipes de Piracaia cansam de pagar imposto e simplesmente o dinheiro vai pelo ralo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o requerimento, ele visa única e exclusivamente para que a Prefeitura tome providências junto aos devidos processos, para que cite o demandado, para que ele possa fazer o ressarcimento ou se defenda dentro do devido processo legal, para que realmente nós possamos
restituir o dinheiro do povo de Piracaia, que já pagou quase R$500 milhão. Se nós atualizarmos isso daí vai longe, né, de uma pessoa que hoje, nós sabemos, está tentando agora pedir uma indenização para a prefeitura de R$3 milhões, quando prestava serviço durante todo o mandato da gestão anterior. Ou seja, milhões foram gastos com a empresa dele, nós sabemos que era prestador de serviço, aí sempre é nomeado o diretor técnico, o diretor responsável da Santa Casa. Nós nunca tivemos esse problema. Até mesmo quando ele mesmo estava exercendo a intervenção, estando como interventor, ele mesmo nomeava pessoas. Então, eu acho que chegou um momento de dizer um basta em respeito à população, em respeito à dignidade da pessoa humana, em respeito ao dinheiro público, em respeito ao que os munícipes colocaram o Wilson Rodoviário e todos os demais vereadores aqui, que é para fiscalizar. Motivo pelo qual o requerimento foi protocolado junto a essa mesa, devido à ciência de última hora agora da citação da Prefeitura Municipal junto ao processo trabalhista. Sendo assim, eu coloco o requerimento em votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os vereadores que forem contrários se manifestem. Declaro o requerimento aprovado por 9-0. Solicito ao segundo secretário que proceda com a leitura das indicações. Boa noite a todos. Indicação 58, 2025. Indico à mesa, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal, que, juntamente com a secretaria competente da municipalidade, viabilize a implantação de uma lombada, obstáculo redutor de velocidade, na Avenida Bragantina, na altura do número 585, no bairro Jardim Sudô. Sugere-se ainda o aproveitamento do poste de iluminação já existente no local para a fixação da placa de sinalização vertical, conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo aumentar a segurança viária dos moradores e pedestres que circulam pela Avenida Bragantina, especialmente na altura do número do 585, onde há recorrentes reclamações de excesso de velocidade por parte dos motoristas e risco iminente de acidentes. Trata-se de uma via com considerável fluxo de veículos e próximas às residências, que aumenta a vulnerabilidade de pedestres, incluindo crianças e idosos. A instalação de uma lombada contribuirá diretamente para reduzir a velocidade dos veículos, promovendo maior segurança e tranquilidade à comunidade local. Vereador Kleber Galassini Prado. Indicação 59, 2025. Indico à mesa, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal que determine aos setores competentes a adoção das seguintes providências no Parque das Paineiras, Praça Ramon Martins, conforme fotos em anexo. Retirada urgente do esgoto que está escoando sobre a pavimentação e, assim, eliminando riscos à saúde pública e evitando o mau cheiro no local. Reparo da iluminação pública na praça, garantindo mais segurança para os frequentadores. Limpeza geral da praça e do entorno, incluído a varreção e remoção de folhas, detritos acumulados, e poda preventiva das árvores da praça, prevenindo acidentes e melhorando a visibilidade e o acesso. Justificativa. A solicitação se faz necessária para preservar a saúde da população, garantir a segurança, manter a conservação do espaço público e assegurar as condições adequadas de uso e lazer para a comunidade local. Vereador Kleber Galassini Prado.
Defiro e determino o encaminhamento das indicações e do requerimento. Informo que o balancete referente aos meses de junho e julho encontram-se à disposição dos senhores vereadores na administração do Poder Legislativo. Aproveito o ensejo que na próxima sessão certamente quero debater com os nobres pares em relação à cobrança da prestação de contas das entidades dos terceiros setores, que muitas vezes não chegam ou chegam com atraso aqui na Câmara Municipal. Então, precisamos criar uma legislação um pouco mais firme para que essa prestação de contas chegue em tempo hábil aqui, para que nós possamos fazer as análises. E eu sugiro uma apreciação de um projeto que vise, inclusive, a interrupção do fornecimento de verbas até que seja prestado contas do que foi feito o repasse. Passaremos agora a palavra livre e temos o vereador professor Rogério, 5 minutos para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, presidente, nobre mesa, aos vereadores, companheiros de trabalho, ao público, aos funcionários dessa casa. O que me traz aqui hoje é o agradecimento de um encerramento de uma emenda, porque a gente precisa ressaltar as pessoas que reconhecem em nossa cidade um lugar para investimento, que foram as ruas do bairro do Peão. Então, é importante salientar que isso era uma dívida que nós tínhamos com aquele bairro e foi parcialmente sanada foi executado o trabalho. A gente precisa agradecer as pessoas envolvidas nesse contexto, porque elas são muito importantes. Primeiro, quem financiou isso, que é um deputado federal, o Carlos Aratini, no qual eu louvo, reconheço os investimentos que ele faz nessa cidade, isso é muito importante. Além de enviar, essa emenda passou por aquele bloqueio do Supremo, ele também precisou trabalhar para desbloquear esse recurso. Depois, os técnicos, na gestão passada, que fizeram o projeto, a licitação, enquanto estava bloqueado, lá eles correram com todo o processo no ano de 2024. E essa gestão agora, como secretaria que nós criamos, que fez a execução da obra em si. E fiscaliza, até hoje recebi, tem um lugar lá que o munícipe disse que teve uma deformação no asfalto, já me enviaram, lógico, em tempo real, hoje a fiscalização é em tempo real, já passei para eles, vão oficiar a empresa para retificar. E o prefeito, que, em nome dele, todos os funcionários, o André Rogério, que fez a execução do trabalho. Isso é muito importante porque mostra que quando o município, todas as instâncias trabalham, o resultado só pode ser o que a gente observou nas ruas de acesso da Escola do Peão, no posto, no acesso ao bairro de Igaratá. Isso vai transformar, mudou o ambiente do lugar. Então, fica meu agradecimento a todas as pessoas, porque elas são importantes nos cargos que elas executam, nas funções que elas executam, e isso transforma as vidas. Ser funcionário público, antes de mais nada, é trabalhar para a comunidade e, dessa forma, transformando a vida das pessoas. Fica, então, o meu agradecimento a todas as instâncias, em especial ao deputado Carlos Aratini e ao prefeito André Rogério, que executou a obra. Então, fica o meu agradecimento especial a todos. Também agradecer aqui a minha comunidade do Perpétuo Socorro, ela é algo especial, ela criou vida, né? Não que a gente tenha diferenças com as pessoas que trabalhavam de forma anterior lá, mas cada um deu a sua parcela de contribuição, e na pessoa do Padre Vicente aqui eu quero cumprimentar toda a comunidade, porque uma festa com o tamanho que foi desse final de semana, é uma festa feita a muitas mãos, e essas mãos são todas muito importantes. Tem várias pastorais lá, como a dos Alcoólicos Anônimos, está sediada no Perpétuo Socorro, existem N pastorais,
mas a festa traz ferramentas e, além de ferramentas, recursos para manter esses trabalhos sociais. Então, fica aqui meu agradecimento especial ao Padre Vicente, porque ele transformou o nosso bairro em um lugar com muitos atrativos e um lugar alegre de cultuar a nossa fé. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, vereador. Não há mais vereadores inscritos na palavra livre. Passaremos agora à ordem do dia. Requerimento de urgência especial. Com base no artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, requeremos que seja submetido ao plenário o requerimento de urgência especial referente ao projeto de lei número 41 de 2025. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito especial por anulação total de dotação, destinada à educação com recursos provenientes do FNDE, Escola em Tempo Integral, para as quais não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria: Poder Executivo. A propositura em questão necessita de apreciação com extrema urgência, devido à relevância da matéria. Coloco em votação nominal o requerimento de urgência. Solicito ao segundo secretário que realize a chamada dos vereadores. Chamada Votação. nominal. Votação. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Kleber Galassini Prado. Sim. Marcos Pereira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos do Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 9-0. Uma vez aprovado o requerimento de urgência especial, nomeio o relator José Benedito de Souza como relator especial. Parecer especial. Projeto de lei número 41/2025 dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito especial por anulação total de dotação destinado à educação com recursos provenientes do FNDE, Escola em Tempo Integral, para as quais não haja dotação orçamentária específica, dentro do orçamento vigente e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após análise, verifiquei que a propositura em epígrafe não possui quaisquer vistos no aspecto constitucional e legal, devendo a mesma ser submetida e apreciação plenária com extrema urgência. Relator especial, José Benedito de Souza. Agora coloco o projeto em única discussão e, para esclarecer ao público que nos acompanha, o projeto de lei número 41/2025, o seu conteúdo de abertura de crédito, na verdade, foi aprovado já em sessão anterior. No entanto, o projeto visava a destinação de 262 mil para a natureza de despesas em uma determinada conta contábil interna da Prefeitura Municipal. E, na verdade, houve um erro material quando eles enviaram, porque esse valor deveria estar destinado a material de consumo, e motivo pelo qual estão fazendo apenas uma correção técnica de contas internas. Então, o motivo pelo qual solicitou a anulação parcial e a reclassificação dos valores na respectiva conta correta. Coloco em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o projeto aprovado por 9-0. Projeto de lei número 31/2025. Dispõe sobre: prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei número 2802, de 18 de junho de 2015, e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria encontra amparo jurídico na Lei Federal número
13.005, de 2014, Plano Nacional de Educação e na Lei Federal número 14.934, de 2024, que prorrogou a vigência até 31 de dezembro de 2025, o que justifica a necessidade de alinhamento temporal do PME às diretrizes e metas nacionais. No aspecto constitucional e legal, o projeto observa as competências legislativas previstas na Constituição Federal, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, respeitando a autonomia municipal prevista na Constituição Federal. No aspecto técnico legislativo, o texto apresenta erro material, motivo pelo qual esta comissão entende necessário o ajustamento da redação do artigo 1, para adequar-se ao previsto na Lei Federal 14.934, de 2024, e deve passar a ter a seguinte redação. Artigo 1. Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 2025, a vigência do Plano Municipal de Educação do município de Piracaia, instituído pela Lei Municipal número 2.802, de 18 de junho de 2015. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e regular tramitação do projeto de lei número 31, de 2025. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, verifica-se que a prorrogação da vigência do PME não implica por si só na criação de novas despesas não previstas, tratando-se da continuidade de ações e metas já estabelecidas no planejamento municipal, com recursos contemplados nas leis orçamentárias anuais e no plano plurianual vigente, considerando que a execução do PME já está incorporada ao orçamento da Secretaria Municipal de Educação, e que a prorrogação visa garantir o alinhamento com o Plano Nacional de Educação. Não há impacto financeiro adicional relevante que impeça sua aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. No aspecto setorial, a manutenção da vigência do PME é essencial para garantir a execução de programas e projetos educacionais, o acompanhamento de indicadores, a promoção de qualidade de ensino e o cumprimento das obrigações legais relacionadas à educação básica, sem prejuízo das ações previstas no orçamento e no plano plurianual. Além disso, a prorrogação permite que as metas em andamento sejam concluídas de forma planejada, sem solução de continuidade, contribuindo para a melhoria da oferta educacional, a valorização dos profissionais da educação e o desenvolvimento socioeducativo da população. Coloco o projeto em única discussão. Senhor presidente, Pois não. Esse ano retornei para a educação e eu já, na palavra livre, eu já toquei nesse assunto que o plano municipal estava por vencer porque ele tem validade de 10 anos. E eu não recebi, enquanto profissional da saúde, profissional da educação, nenhuma indicativo que a gente ia se reunir para discutir o plano como nós fizemos há 10 anos atrás. Pede a prorrogação? É possível? É possível. Brilhantemente, a Comissão da Constituição e Justiça pegou o artigo que pode adiar apenas até o final deste ano, mas é importante que a gente discuta isso o mais rápido possível, porque o segundo semestre já começou e a gente precisa sentar e fazer isso com muito cuidado. Isso impacta a vida das pessoas. Primeiro que a gente tem que pegar o Plano Municipal de Educação de 10 anos, ver aquilo que a gente fez uma previsão, porque o Plano Municipal de Educação é como se fosse um plano de uma década, é uma década para a educação. Ver o que a gente alcançou e aquilo que a gente não alcançou, por que não alcançou e como que a gente vai redefinir esse plano. Então, é algo muito, assim, não é que é trabalhoso, mas tem que ser com muito cuidado a ser feito. Eu não estou vendo iniciativa agora da Secretaria Municipal de Educação, esse cuidado e essa prerrogativa de estar tomando conta sobre isso. Isso é urgente. A gente vem, solicita, pede, existe nessa década, que eu lembro muito bem que não foi citada nada no plano municipal há 10 anos atrás,
da inclusão. Hoje a inclusão é algo gritante que está à porta da educação. Então, vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar, porque é necessário que as pessoas façam isso de maneira muito imediata, porque não tem mais 6 meses, agosto já está se findando. Até o final do ano, então é importante que as pessoas se atenham à importância do que é um plano municipal de educação, que parece que a nossa secretaria até o momento ficou buscando outras coisas e fugindo da que é a prerrogativa deles. Também compartilho do mesmo posicionamento do vereador professor Rogério. O plano municipal de educação precisa ser debatido entre o próprio público interno. O que eu quero fazer aqui, ênfase na minha palavra, da discussão desse projeto, é sobre a alteração / correção do projeto original, porque entendemos que o plano municipal são para 10 anos, ele foi aprovado em junho de 2015, então ele valeria até junho de 2025. Aí nós temos uma lei federal que prorrogou esse prazo até 31 de dezembro de 2025, para que certamente venha um novo plano de educação. No entanto, o projeto original ele integrava aqui que o plano deveria ser prorrogado até junho de 2026, ou seja, contrariando a legislação federal, né, ou ultrapassando os limites da legislação federal, motivo pelo qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou o respectivo projeto e fez a nova redação, o qual entendo pertinente e certamente justificada com base na legislação federal. Coloco em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o projeto aprovado por 9-0. Projeto de Lei número 32 de 2025. Dispõe sobre: altera o artigo 4º da Lei número 1322, de 3 de setembro de 1984, que dispõe sobre a criação do Fundo de Solidariedade e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No aspecto constitucional e legal, a matéria encontra respaldo na competência legislativa municipal, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, não havendo afronta a dispositivos constitucionais ou leis federais. A proposta também observa os princípios da legalidade, adequando a composição do Conselho à realidade administrativa atual. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e regular tramitação do projeto de lei número 32 de 2025. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidades analisou o projeto de lei, verificando que a alteração proposta diz respeito à composição e organização do Conselho Deliberativo do Fundo de Solidariedade, não gerando, por si, impacto financeiro direto ao aumento de despesas obrigatórias ao município. Diante disso, esta comissão entende que não há impedimentos de ordem orçamentárias, financeira ou contábil para aprovação do projeto de lei. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A medida fortalece a representatividade comunitária e a participação social nas ações do Fundo, permitindo a atuação de representantes de diferentes setores, como entidades religiosas, clubes de serviços, empregadores e empregados, movimentos comunitários e organizações rurais. Tal atualização contribuiu para a maior pluralidade na formação e acompanhamento das ações sociais desenvolvidas no Fundo de Solidariedade,
favorecendo a transparência e a eficiência na aplicação de recursos destinados aos programas assistenciais. Coloco o projeto em única discussão. Nobres pares, falar em conselho é sempre muito bom, né? Agora, um conselho deliberativo realmente que possa estar deliberando sobre as matérias pertinentes é de suma importância, motivo pelo qual está fazendo o conselho que dispõe sobre a criação desse fundo de solidariedade. Comissões com pareceres aprovados, motivo pelo qual eu coloco em votação aos vereadores, solicito que os senhores vereadores registrem seus votos. Declaro o projeto aprovado por 9-0. Projeto de Lei número 37, 2025. Dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social para o exercício de 2025, mediante termo de colaboração à entidade Lar São Vicente de Paula e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No aspecto constitucional e legal, a matéria encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei Federal número 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil, na Lei Federal número 4.320 de 1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo vícios que impeçam sua tramitação. Diante do exposto, essa comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e regular tramitação do projeto de lei. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A proposta não implica aumento de despesa permanente, tratando-se de subvenção para custeio de serviços assistenciais já planejados mediante a devida prestação de contas, conforme a exigência da legislação municipal e federal aplicável. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. O Lar São Vicente de Paula é entidade reconhecida por sua atuação social e a celebração de termo de colaboração atende aos dispostos na Lei Federal número 13.019 de 2014, permitindo a continuidade e ampliação do serviço de acolhimento institucional, essenciais para a proteção e dignidade da população idosa em vulnerabilidade. Dessa forma, esta comissão opina favoravelmente pela tramitação do projeto de lei, por entender que a medida atende ao interesse público e às demandas sociais prioritárias do município. Coloco o projeto em única discussão, projeto de número 37, 2025, autorizando a subvenção de R$ 224 mil para o Lar São Vicente de Paula, com a finalidade do atendimento às vagas destinadas aos idosos. Coloco o projeto em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o projeto aprovado por 9-0. Projeto de Lei número 40 de 2025. Dispõe sobre: altera a Lei número 3.089, de 9 de março de 2020, que declara de especial interesse social para a habitação a gleba de terras que especifica para dispor sobre a forma de cumprimentos da medida mitigadora prevista no artigo 2. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No aspecto constitucional e legal, a matéria encontra amparo na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na legislação urbanística local, tratando-se de alteração de norma municipal de interesse predominantemente local. Não há vício de constitucionalidade ou ilegalidade. Diante do exposto, essa comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
e regular tramitação do projeto de lei número 40, de 2025. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. A proposta observa o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não implica aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e garante fonte de custeio definida. Essa comissão ressalta que a aplicação do valor deverá ocorrer preferencialmente em escolas públicas situadas nas proximidades do empreendimento, garantindo que os benefícios atinjam diretamente a comunidade afetada pelo impacto do loteamento. Assim, esta comissão opina favoravelmente a regular tramitação do projeto de lei, por não apresentar impedimentos de ordem orçamentária, financeira ou contábil, recomendando sua aprovação à observação acima. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. A proposta tem amparo no estudo do impacto de vizinhança e nos pareceres técnicos apresentados, que aponta a viabilidade operacional e financeira da construção da unidade originalmente prevista, destacando que a destinação do recurso para unidades já existentes possibilitará melhor aproveitamento do investimento, ampliando a capacidade e melhorando a qualidade da infraestrutura educacional. Do ponto de vista urbanístico e de planejamento, a medida preserva o objetivo previsto na legislação, garantindo contrapartida proporcional ao impacto gerado pelo empreendimento imobiliário, sem prejuízo à função social da propriedade e ao ordenamento territorial. Coloco o projeto em única discussão. Senhor Projeto... presidente, Pois não. Na comissão, a gente entendeu melhor, aí eu relatei, depois os membros acompanharam, no qual eu agradeço, que seja importante que a transformação desse recurso ele seja nas escolas onde o bairro, onde o loteamento em si está impactando no local. Porque justifica, é até uma coisa, por isso que a gente fez essa citação no parecer, porque isso é importante. Porque se o bairro está lá próximo da escola Alzir Brandão, que a escola seja beneficiada lá, porque ela que vai receber o impacto das pessoas que vão morar no loteamento citado aí. Então é importante, eu louvo, porque às vezes fazer outra escola, como estava sendo previsto no primeiro projeto, se traz um custo adicional para o município imenso. E não privilegia a escola que já está absorvendo esse impacto. Então, fica aqui o motivo do qual a gente opinou na descrição do parecer da Comissão de Orçamento. Pertinente as considerações feitas pelas comissões, é importante esclarecer ao público que nos acompanha, ao público presente, esse projeto de número 40/2025, ele visa a construção de uma creche no bairro Santo Antônio da Cachoeira, conhecido como Morro Vermelho. No entanto, que é naquela entrada, bem dizer, do bairro. E esse loteamento que foi aprovado em gestões anteriores, ele então traz essa obrigatoriedade de fazer a construção de uma creche. No entanto, houve um parecer, e aí precisa se justificar o porquê que nós, vereadores, não estamos concordando em fazer a alteração da não construção de uma creche, mas receber os recursos destinando à ampliação de outras salas nas escolas, conforme mencionado pelo vereador, que irão atender a demanda da população. Primeiramente, eu preciso trazer aqui a baila o seguinte, que o valor é de R$ 579.540,67. No entanto, nós temos um estudo que, de acordo com a Lei 3.089 de 2020,
né, que existe a previsão da construção de uma creche na área que seria indicada pela Prefeitura. Desse modo, foi elaborada uma planta, conforme os anexos, contendo uma área de 457 metros. No entanto, os impactos são completamente diferentes da realidade. Então, considerando que a metragem proposta fere o princípio da razoabilidade, uma vez que a referida lei, já no seu artigo 2º, determina a maneira de como abrigar essas crianças, o espaço limitado para cada criança. Ou seja, então nós teríamos uma creche que não seria funcional e estaria contrariando a própria legislação. Esse é o motivo pelo qual, então, sabiamente, eu acredito que é a melhor opção fazer a construções de salas para atender a demanda daquele bairro, né, especificamente o bairro Morro Vermelho, né, o Santo Antônio da Cachoeira. Motivo pelo qual entendemos aí, os vereadores dentro das comissões, pertinente a autorização para que o município possa receber, então, R$ 579.540,67 do empreendedor, destinado exclusivamente a fazer a ampliação de salas de aulas nas unidades escolares que estão ali nas proximidades. Coloco o projeto em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro o projeto aprovado por 9-0. Proposta de emenda aditiva, número 01, ao projeto de lei complementar número 02/2025, do Poder Executivo. Autoria, vereador professor Rogério. Coloco a proposta de emenda aditiva em única discussão. Senhor presidente, a proposta aditiva aí veio num projeto que traz aí já traz uma correção do Executivo, no qual eu agradeço ao RH, à Secretaria da Educação, pela realização, porque tem a conversa, a demanda dos professores, e que tem professor entregando muitos cursos de pós-graduação de uma vez só. Isso fazia com que a pontuação dessas pessoas variassem de forma instantânea. Estudar sempre é bom, mas colocou uma ordenação, uma organização nesses cursos de pós-graduação. E a proposta aditiva traz que no curso de formação, não de pós-graduação, de formação de até 30 horas, que o professor possa fazer de forma cumulativa, ou seja, se ele fizer um curso, é 0,05, se ele fizer 2, 0,10 e assim subsequentemente até 3 anos. Porque no nosso estatuto só contava uma vez. Se a pessoa fizesse um curso, era 0,5, se ela fizesse 10 cursos, era 0,05. Então, para ficar no mesmo estilo do projeto, eu propus a emenda aditiva para trazer uma clareza aí, para que os professores continuem estudando e melhorando a qualidade de ensino da nossa cidade. E agradeço o apoio da presidência. A proposta de emenda aditiva, apenas para esclarecer, ela é discutida anterior ao projeto, porque na sequência nós iremos votar o projeto, né? Então, se os nobres pares concordarem com a alteração proposta pelo vereador professor Rogério, então na sequência nós iremos votar já o projeto com a respectiva alteração, ok? Coloco em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Declaro a proposta de emenda aditiva ao projeto de lei complementar 02/2025 aprovada por 9-0.
Projeto de Lei Complementar número 02/2025. Dispõe sobre, acrescenta e altera a redação do dispositivo da Lei Complementar número 19/2000, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Piracaia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No aspecto constitucional e legal, a matéria é de competência legislativa municipal. Respeita a autonomia organizacional do município e não apresenta incompatibilidade com normas federais. Trata-se de alteração em norma estatutária específica da carreira do magistério, não havendo afronta a direitos adquiridos. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e regular tramitação do projeto de lei complementar. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade analisou o projeto de lei complementar número 02/2025 e verificou que as alterações propostas dizem respeito à sistemática de pontuação para remoção de local de trabalho de servidores do magistério, não implicando diretamente na criação ou ampliação de despesas permanentes. A medida não demanda dotação orçamentária específica, não afeta as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo analisou o projeto de lei complementar e constatou que as alterações propostas aprimoram os critérios de remoção de local de trabalho dos profissionais do magistério, contemplando a valorização acadêmica mediante pontuação por cursos superiores, mas limitando seu aproveitamento a 2 cursos, de forma a evitar distorções na classificação. A medida incentiva a formação e atualização dos professores, preservando equidade nos processos de movimentação interna e contribuindo para a qualidade da educação municipal. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Já debatido, né, professor Rogério? Já foi? Coloco o projeto em primeiro turno de votação nominal. Solicito ao segundo secretário que realize a chamada dos nobres vereadores para a votação nominal. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Kleber Galassini Prado. Sim. Marcos Pereira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos do Nascimento. Sim. Vitor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 9-0. E gostaria de solicitar ao senhor vice-presidente que assuma a presidência, haja visto que será apreciada a proposição de autoria desse vereador. Projeto de Lei número 26/2025 dispõe sobre a criação, implantação e manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, no âmbito do município de Piracaia e da outras providências. Autoria, vereador Wilson Rodoviário. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou o projeto de lei número 26/2025, que institui, no âmbito da Rede Pública Municipal de Saúde, o Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, como alternativa à internação hospitalar ou para a continuidade de cuidados após alta.
No aspecto constitucional e legal, a proposta encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Portaria número 963/2013 do Ministério da Saúde, que regulamenta a atenção domiciliar no SUS. No aspecto técnico-legislativo, o texto apresenta boa redação e clareza. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e regular tramitação do projeto de lei. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade examinou o projeto de lei e constatou que a proposição prevê que as despesas decorrentes da sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas e necessário, observada a disponibilidade financeira do município. Dessa forma, esta comissão opina favoravelmente a regular tramitação do projeto de lei, por não apresentar impedimentos de natureza orçamentária, financeira ou contábil que inviabilizem sua tramitação. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo analisou o projeto de lei e verificou que a criação do serviço de atenção domiciliar contribuiu para ampliar o acesso a cuidados de saúde humanizados, reduzir risco de infecção hospitalar e integrar a rede de atenção básica especializada. A proposta está alinhada à Portaria número 963/2013 do Ministério da Saúde, que institui a atenção domiciliar no âmbito do SUS e reforça o cumprimento do direito constitucional à saúde, previsto na Constituição Federal. Assim, esta comissão opina favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 26/2025, por entender que a medida é relevante, atende interesse público e promove a melhoria da qualidade da assistência em saúde no município. Coloco em única discussão. Presidente, se permite? Quer falar primeiro? Pois não? Pode ficar à vontade. Primeiramente, gostaria de parabenizar o presidente dessa casa por esse projeto. Tenho certeza que será um projeto muito benéfico para a nossa cidade, né? Sabendo da dificuldade que muitas pessoas têm em se locomover, já com uma certa idade, com uma certa enfermidade, seja lá a questão que essa pessoa está passando naquele momento, no momento que ela está acamada, e esse programa vem com uma roupagem nova, com uma cara nova, né, com um corpo médico aí, que possa atender a nossa população. Eu já me deparei com várias situações aí de pessoas que procuram nós no dia a dia, com esse tipo de situação que muitas vezes é muito delicado. Pessoas em cama hospitalar, em casa, sem atendimento básico de saúde, como está previsto aí nas regulamentações aí. E esse projeto vem com uma certeza que essas pessoas serão assistidas, não só nesse mandato, como no próximo mandato, porque passa a ser uma lei aqui no nosso município, a qual qualquer prefeito que esteja no mandato vai ter que seguir essas questões. Então, tudo que é lei, tudo que é regulamentado, tem que ser assistido e cobrado até futuramente por outros vereadores que venham sentar nessa Casa Legislativa. Então, muito importante parabenizar mais uma vez o presidente dessa casa, acreditando sim que isso é uma política pública que atinge diretamente as pessoas que mais precisam da saúde básica da nossa cidade. Senhor presidente, como profissional da área da saúde, eu atendo alguns pacientes que necessitam de cuidados e com problema de mobilidade reduzida, muitas vezes por não conseguir andar, condições que agravam ainda mais o quadro, precisa de traqueostomia, ou até pacientes em ventilação mecânica, que exigem cuidados diários, né? Eu compreendo bem a carência aí, né, desse atendimento de forma contínua, fixa, né? E não só quando dispõe de um recurso para poder, né,
financiar os profissionais da área da saúde. E, mais uma vez, parabéns, porque, virando lei, isso exige que seja feito, realmente, né? E trazendo um pouquinho mais de dignidade, além de qualidade de vida e saúde para a população. Parabéns, presidente. Senhor presidente, nobres pares, público presente, os internautas que nos acompanham, eu tenho absoluta certeza que todos nós, vereadores, temos a preocupação, inclusive debatemos hoje em reunião, a preocupação de construir projetos que possam beneficiar a sociedade. Aí nós perguntamos quantos mandatos já passaram, né, quantos vereadores que aqui já passaram nessa Casa de Lei, quantas leis já foram criadas, né, e será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer? E, na verdade, tem sim. Na verdade, nós podemos entender quais são as demandas, até porque elas mudam, né, se alteram. E esse projeto aqui, sem sombra de dúvida, ele, na verdade, é uma obrigação de todos nós. Nós fomos cobrados em virtude da interrupção do Melhor em Casa e questionou-se que não iria ter mais atendimento às pessoas que realmente necessitam, né? Essas pessoas que são acamadas, pessoas que estão no seu leito, na sua residência, muitas vezes a família não tem condição de colocar num veículo, às vezes nem tem um veículo para levar até a unidade de saúde. Então, esse projeto, como bem dito aqui pelos vereadores, ele não está autorizando o Poder Executivo. Nós estamos instituindo para que realmente seja colocado em prática imediata, né, para que nós possamos atender a municipalidade e que nós possamos buscar e destinar recursos específicos para essa finalidade. Um exemplo bem prático e bem colocado aqui pelo vereador Minho, a minha mãe, quando ela vai dormir, ela tem a necessidade de fazer uso de um equipamento que se chama CPAP. É uma ventilação mecânica, porque se ela não tiver esse auxílio dessa ventilação mecânica, enquanto ela dorme, ela pode sofrer aí uma sequela violenta em questão da sua respiração, ou seja, da sua oxigenação. Em virtude disso, nós temos famílias que não têm condições de ter esse aparelho. Digo porque, inclusive, o aparelho da minha mãe é fornecido pelo plano de saúde dela. Eu quero ir além ainda do respectivo projeto, porque eu vivenciei algumas situações junto à Santa Casa de Piracá, e eu acredito que chegou ao conhecimento dos nobres pares também, daquelas pessoas que chegam ali numa condição já difícil, né? Não vou saber o nome técnico, mas em condições que realmente não dá para fazer muita coisa, né? Eu não digo terminal, mas é um paciente crítico. E o que acontece? Eu já ouvi algumas vezes ali, vereadora, não tenho o que fazer. Realmente não tenho o que fazer. Tá na mão do homem lá em cima, pastor. Mas, qual é o apoio que a família tem? De que maneira que nós podemos ajudar essa família? Simplesmente deixar ela ouvir o que já foi dito para algumas famílias, tem que aguardar morrer. Ou leva para casa e espera morrer. Essas pessoas precisam de amparo. Esse projeto, ele visa atender diversas demandas. Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o técnico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, entre outros profissionais de saúde.
Para quem? Para quem apresenta condições clínicas estáveis, mas demandem cuidados contínuos no ambiente domiciliar. Então, esteja em reabilitação, com necessidade de acompanhamento multiprofissional, que apresente, inclusive, limitações temporárias ou definitivas de mobilidade, e necessitem de cuidados paliativos quando indicado. E esse projeto é um projeto que os senhores vereadores estão analisando, mas é um projeto pequeno ainda. Nós podemos ampliar. Esse projeto ele aceita, inclusive, alterações. Os nobres pares podem propor mudanças dentro desse projeto, podem pedir implementações, podem construir mais. Esse é apenas o primeiro tijolo que nós estamos colocando aqui, mas ele pode ser estudado para atender muitas demandas, inclusive fazer com que ela realmente atinja o objetivo principal, que é dar dignidade à pessoa humana, atender aquelas pessoas que estão acamadas nas suas residências, pessoas que não têm condições de locomoção e muitas vezes nem a família consegue locomover. Não me importa se ela mora no bairro do Peão, se ela mora no Atibainha acima, se ela mora lá no Pinhal, não importa. O médico tem que ir lá, o enfermeiro tem que ir lá, o profissional da rede, o fisioterapeuta tem que ir lá para atender aquela família, aquela pessoa na residência dela. É isso que nós buscamos. Se nós não tivermos condições de trabalhar para dar dignidade às pessoas do nosso município, nós vamos fazer isso para quem? Então, motivo pelo qual eu agradeço as considerações tanto das comissões. Confesso para vocês que hoje, ainda um estudante na área do direito, tenho a previsão da minha formatura, agora da minha formação concluída no final do ano agora. Então, como um estudante de direito, estudei muito o projeto antes de apresentar a essa casa. Deixei, inclusive, como sempre digo, sem nenhuma ingerência, as comissões, né, pedi que analisasse, realmente verificasse o que estaria correto, o que deveria ser proposto para alteração. Vi que as comissões fizeram um trabalho belíssimo de análise do referido projeto, que veio, então, a ser deliberado a esse plenário para que os senhores vereadores possam apreciar e votar, motivo pelo qual eu já antecipadamente agradeço a análise e considerações feitas pelos nobres pares no projeto, que não é do Wilson Rodoviário. Esse projeto é de todos os vereadores. Obrigado. Coloco em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. Aprovado por 9-0. Obrigado, presidente. Obrigado, nobres pares. Muito obrigado a todos os vereadores. Quero lembrar a todos que a 13ª sessão ordinária de 2025 será realizada no dia 2 de setembro. Convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão extraordinária a ser realizada imediatamente após essa presente sessão, para o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 41/2025 e do projeto de lei complementar 02/2025, de autoria do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos da presente sessão e dou início à 12ª sessão extraordinária do Poder Legislativo Piracaense. Solicito ao segundo secretário que promova a chamada dos nobres vereadores. Chamada nominal. Eunice Cabral. Presente. Gilmar de Almeida. Presente. José Benedito de Souza. Presente. Kleber Galassini Prado. Presente. Marcos Pereira. Presente. Rodrigo Cardoso. Presente. Rodrigo Simeone. Presente. Rogério Carlos do Nascimento. Presente. Vitor Aparecido Almeida. Presente. Wilson Rodoviário. Presente.
Apenas para registrar, o vereador Mauro Corsi comunicou a ausência a essa presidência antecipadamente. Havendo o número legal para a instalação da sessão legislativa, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei número 41/2025 dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito especial por anulação total de dotação destinada à educação com recursos provenientes do FNDE e ETI, Escola em Tempo Integral, para as quais não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente da outras providências. Autoria: Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco o projeto em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 9-0. Projeto de Lei Complementar número 02 de 2025. Dispõe sobre: acrescenta e altera a redação de dispositivo da Lei Complementar número 19 de 2000, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Piracaia. Autoria: Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco o projeto em segundo turno de votação nominal. Solicito ao segundo secretário que realize a chamada dos nobres vereadores para votação nominal. Votação nominal. Eunice Cabral. Sim. Gilmar de Almeida. Sim. José Benedito de Souza. Sim. Kleber Galassini Prado. Sim. Marcos Pereira. Sim. Rodrigo Cardoso. Sim. Rodrigo Simeone. Sim. Rogério Carlos do Nascimento. Sim. Vítor Aparecido Almeida. Sim. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 9-0. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.